Foi suspenso na sessão desta quarta-feira o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida sobre o IPI de insumos da Zona Franca de Manaus. Após o voto da relatora, ministra Rosa Weber, o ministro Teori Zavascki pediu vista. Os ministros analisaram um recurso extraordinário sobre o direito ao aproveitamento do crédito do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na entrada de insumos isentos, provenientes da Zona Franca de Manaus. A relatora, a ministra Rosa Weber, discorreu sobre os fundamentos da criação da Zona Franca de Manaus, criada justamente para estimular o desenvolvimento da região norte, e citou a jurisprudência da Corte sobre o assunto, ressaltando que os casos semelhantes sobre isenção fiscal não versavam sobre empresas situadas na Zona Franca de Manaus. Em seu voto, a ministra negou o recurso da União, citando a necessidade de tratar a região de maneira diferente de outras localidades. Se afigura um verdadeiro contrassenso abandonar a região à própria sorte. E isso ocorrerá caso as vantagens previstas no campo fiscal tornem-se comuns a todo o país. A diferenciação da Zona Franca de Manaus, no que se refere a benefícios fiscais, deve-se à sua diferença geográfica e econômica. Sendo ela, de fato, diferente por razões geográficas e econômicas, deve ser tratada de direito de modo diferente, para que, um dia, possa ficar, de fato, igual e, a partir de então, ser submetida a regras iguais. Os ministros Edson Fachin e Roberto Barroso acompanharam o voto da relatora, mas o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Aqui se discute o direito a acreditamento, não é direito à isenção. Acreditamento é muito mais do que isenção. Isenção, numa linguagem simples, seria a não obrigação de pagar. O acreditamento é mais do que isso, é um direito de haver um crédito de um tributo que não foi pago, são coisas diferentes. Eu vou pedir vista para meditar sobre isso, porque confesso que não estou inteiramente convencido. Ainda na sessão desta quarta-feira, os ministros julgaram um recurso criminal interposto contra uma sentença da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia, que condenou o réu à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Ele foi acusado pelo uso de 2 granadas durante um assalto e processado com base no artigo 12 da Lei 7.170, de 1983. O recorrente alegou que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é necessário que exista motivação política para que seja caracterizado o crime do qual trata a lei que gerou a condenação. O Ministério Público Federal rebateu, alegando que, pela redação do artigo 12 da lei, basta que seja realizada a ação de importar ou introduzir armamento ou material militar privativo das Forças Armadas sem autorização. Os ministros entenderam que a falta de motivação política descaracteriza o crime tipificado na lei. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui no estúdio hoje para explicar as decisões da sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Edson. Karina, o julgamento talvez mais esperado da sessão de ontem foi esse do creditamento do IPI da Zona Franca de Manaus, né? Como a gente pode entender esse caso? Vamos dar um exemplo para a gente tentar entender como é que esse recurso extraordinário chegou e qual é a pergunta que se pretende ver respondida pelo Supremo Tribunal Federal. Existem alguns insumos ou matérias-primas, bens que são adquiridos para a produção, vamos dizer assim, de um produto final. E durante a fase de produção, esses insumos ou matérias-primas, alguns têm a incidência do IPI e outros não. Então vamos tomar em consideração um insumo ou uma matéria-prima que haja a incidência do imposto sobre produtos industrializados. Você vai fazer um carro. Então, para que o carro, ao final, represente um produto final, você tem que adquirir, o fabricante tem que adquirir o vidro, tem que adquirir borracha, o tecido para fazer o revestimento interno, a pintura do carro, enfim. São vários insumos e matérias-primas que vão sendo adquiridos, compactados, até que chega ao produto final. Durante a fase de produção, para cada um desses insumos ou matérias-primas que são adquiridos, há a incidência do IPI. E quando o carro está pronto, o que acontece? IPI de novo.
Só que você já pagou o IPI ao longo da fase de produção. Isso gera para você, fabricante, portanto, um crédito que deverá ser descontado ao final no pagamento do IPI do produto final. Até aqui tudo bem. No caso concreto, a discussão é: alguns produtos que são comercializados na Zona Franca de Manaus são isentos da incidência do IPI. E, portanto, se eles são isentos, não geraria, em tese, esse crédito para, ao final do produto, haver a compensação, o desconto no pagamento do imposto final. No entanto, a Nokia, ela busca, na verdade, o recurso extraordinário é da União e tenta reverter a decisão que entendeu que mesmo a Nokia, a empresa Nokia, tendo adquirido esses insumos para a fabricação dos seus celulares na Zona Franca de Manaus e não tendo pago durante a fase de produção dos celulares esse imposto sobre produtos industrializados nas matérias-primas ou insumos, ela quer ter o direito de crédito. Ou seja, ela quer receber um crédito por aquilo que não foi pago. A União recorreu, trouxe a discussão ao Supremo e quer saber exatamente isso. Mesmo não havendo a incidência do imposto durante essa fase de produção, tem a empresa o direito desse creditamento? Então, a história é: há ou não há o direito de crédito do IPI nesses casos de produtos adquiridos na Zona Franca de Manaus? A ministra Rosa Weber já proferiu o seu voto, como a gente viu na reportagem, e para ela, apesar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desde 2007 ser no sentido de que, havendo isenção, uma desoneração, não há direito de creditamento, há que se dar, por força até mesmo de uma previsão da Constituição, um tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus, que vem ao encontro do Pacto Federativo. O tratamento de forma desigual de determinadas regiões no Brasil vem ao encontro também do princípio da igualdade. E, nesse sentido, ela acaba decidindo de forma contrária a uma jurisprudência que já vem sendo consolidada desde 2007, como durante o julgamento ela cita pelo menos 2 recursos extraordinários que acaba sendo um paradigma para essa sua decisão. Então, ela diz: esse, na verdade, é um leading case que a gente tem que dar um tratamento diferenciado. E, nesse sentido, ela acaba conduzindo o seu voto. Mas o julgamento não foi concluído, né? Não, já votaram assim, e entendendo no mesmo sentido da ministra Rosa Weber, o ministro Edson Fachin e também o ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo da mesma forma que deve haver o creditamento e que esse tratamento diferenciado ele vem ao encontro do princípio da isonomia e não ao contrário, modificando, portanto, essa jurisprudência, mas para esse caso peculiar. O julgamento deve ser retomado com o voto do ministro Teori Zavascki, que interrompeu para poder melhor apreciar a questão e poder trazer em outra oportunidade o julgamento a plenário novamente. Karina, e ontem também um outro julgamento realizado resultou no afastamento da condenação de um cidadão que era acusado, de crime contra a segurança nacional. Quais os fundamentos dos ministros aí? Ele era acusado de ter, foi encontrado com 2 granadas, então um material bélico próprio das Forças Armadas, do Exército, e que, de uma certa forma, haveria uma suspeita de que ele poderia cometer um crime contra a segurança nacional, e a lei fala nesse sentido. Mas haveria um óbice para que ele fosse enquadrado nesse tipo penal, porque para que haja esse crime contra a segurança nacional é preciso que haja uma motivação política. E não haveria uma motivação política e não teria sido comprovado, porque ele disse que teria furtado essas 2 granadas para roubar um banco. Então, no julgamento de ontem, o ministro Dias Toffoli, relator e acompanhado também pelo ministro revisor, ministro Luiz Fux, e todos os ministros acabaram por votação unânime, desclassificando esse crime por entender que o uso das granadas não teria essa motivação política e que, portanto, seria uma contravenção penal, já que o Estatuto do Desarmamento também não estava em vigor a essa época, e sendo a pena da contravenção penal no máximo, uma pena de prisão no máximo 1 ano, como o fato aconteceu em 97, já estaria prescrito, portanto, extinta a punibilidade, ele não vai ficar preso um dia sequer. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos sobre a sessão de ontem. Eu que agradeço. Até a semana que vem. Até. Tchau.